Oi pessoal, tudo bem? Hoje vai começar mais um culto, então acompanha com a gente a adoração. Olá meus amigos, tudo bom? Como foram de semana? E aí, prontos para mais um estudo? Bem, nós estamos aqui então para o nosso quarto e último estudo desse mês sobre as bem-aventuranças. Tá? Nós estamos estudando as bem-aventuranças, que é aquele texto que Jesus menciona no seu Sermão do Monte, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, tá? Nós vamos ler então do versículo 9 até o versículo 12, tá? Vamos começar lendo então esses versículos? Bem, vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Curve a sua fronte, vamos pedir para que Deus traga para a gente entendimento sobre esse texto. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Deus, pelo momento de estarmos aqui comunicando esse texto, Pai, que é um texto tão impactante, tão verdadeiro, tão atual nas nossas vidas. Deus, fala aos nossos corações, fala a mim, fala a todo aquele que for assistir esse vídeo, Deus, para que a Tua palavra não volte vazia. Nos abençoa, cuida de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Bem, ao longo desse mês, nós estudamos as bem-aventuranças de Jesus. Como a gente já havia comentado, as bem-aventuranças são 9 no total. Nós dividimos assim. Nas 3 primeiras semanas, a cada semana a gente viu 2 delas. Restando então 3, que é as 3 que nós acabamos de ler e que vamos ver agora nesse último episódio dessa série, para fechar então esse nosso estudo. Tá? Como que tem chegado para você esse panorama das bem-aventuranças? Você tem se surpreendido? Como que tem sido para você? Escreve para a gente saber, tá? É muito importante. Bem, o que Jesus falou nesse discurso, né, nesse sermão como um todo,
foram coisas que não estavam muito dentro da realidade das pessoas, né? E hoje a gente deixou 3 deles, assim, e a gente vai começar agora pelo primeiro, que é um presente para as pessoas que buscam a paz, os pacificadores. Tá? Os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus. Tá? Olha que legal. E o que são os pacificadores? Né? Bem, hoje a gente vive esse contexto das redes sociais, e você já deve ter visto, né? Das redes sociais rola muita briga, né? A gente usa até uma palavra para isso, né? A gente usa a palavra treta, né? Rola muita treta nas redes sociais, né? E às vezes, no meio dessas tretas, dessas confusões, chega um pessoal para tentar resolver, né? A gente chama esse pessoal de a turma do deixa disso. Já ouviu essa expressão, né? Porque nas redes sociais as pessoas ficam às vezes raivosas, iradas, violentas, agressivas muitas vezes, usam palavras pesadas, né? E fogem às vezes do controle. E de repente chega alguém com uma palavra boa e diz: calma, calma. Todo mundo deixa disso, né? Na minha infância, a gente jogava bola, né, com os meninos, né? Não parece, mas eu jogava bola, tá? E eu não era o dono da bola. Mas quando a gente ia jogar bola, as pessoas às vezes arrumavam confusão, e daí surgia uma briga e tal. E a gente tinha um ditado, que era um ditado feio, feio, feio. Mas eu vou falar agora porque ele é importante para você entender o que a gente quer falar. Que era assim, né? Numa briga, né? Amigo mesmo é aquele que chega para dar a primeira voadora. Já ouviu isso, né? A gente dizia isso, enchia o peito e falava amigo mesmo, né? Tá? Mas assim, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo assim, que a hora que a coisa fica feia mesmo, né? A gente valoriza aquele que chega para bater, aquele que chega para dar bordoada, né? De preferência, quem dá a primeira bordoada normalmente ganha a briga, né? Mas isso vai na contramão do que Jesus está falando aqui nesse versículo. Ele está dizendo que quem ganha o presente é quem vem pacificar. Tá? Todos nós temos a oportunidade de agirmos como pacificadores. E qual que é o presente para ser pacificador? Ser chamado filho de Deus. Tá? A gente tem aquele senso comum, né? As pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. A gente sabe que todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou a todos, indistintamente. Mas para ser filho, né? A gente tem que receber Jesus. Então, filho é quem recebe Jesus. Esse é filho de Deus. E aqui, Deus está falando assim, quando você for pacificador, Deus vai te chamar de filho. Tá? Não é legal? Agora, as outras 2 bem-aventuranças, elas dizem respeito à justiça e à injustiça. A primeira, da justiça. Justiça de que quando você for perseguido por buscar a justiça, você tem um galardão, tem um presente. Tá? A gente falou sobre a justiça num dos estudos, né? Lembra que eu falei que a justiça de Deus, Deus quer que a gente seja um agente da sua justiça, que a gente propague a sua justiça. A justiça de Deus se manifesta na terra a partir dos seus filhos. Né? E Deus diz assim, olha, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, tá? Vocês têm um galardão. Por quê? Porque às vezes a gente busca a justiça de Deus aqui e a gente é mal visto, tá? A gente é perseguido, tá? A igreja experimentou perseguição por muitas vezes, né? Quando ela experimenta perseguição por buscar a justiça, ela tem um presente, tá? E lembra que eu falei sobre a justiça, né? Deus fala da justiça e Ele diz pra gente assim, olha, manifestem a justiça a todos, mas Ele cita 4 categorias em especial. Ele cita
as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Tá? Se ele citou é porque ele quer algo que a gente olhe com piedade para essas pessoas, né? E busque justiça para elas também. Tá? E por fim, para encerrar, Deus diz assim que a gente também tem um galardão quando a gente for perseguido e as pessoas disserem coisas falsas ao nosso respeito. Quando eles falarem mentira, quando falarem inverdades ao nosso respeito. E para a gente usar a linguagem de hoje, né, a linguagem que está na moda, quando eles fizerem uma fake news ao nosso respeito. Tá? A gente tem um presente, um galardão, toda vez que nós formos perseguidos e falarem da gente algo que não é verdade. Mas note, é quando falarem algo que não é verdade. Porque se falarem a verdade, a gente não ganha presente nenhum, tá? Se perseguirem a gente e falarem porque a gente está fazendo alguma coisa errada, eles estão certos, tá? Porque a gente não tem autorização para fazer as coisas erradas. A gente tem que fazer as coisas certas. E quando falarem da gente por fazer as coisas certas, a gente tem esse presente, tá bom? Gente, esse estudo foi um estudo para mim muito apaixonante, eu gostei muito, eu gosto muito dessas palavras. E eu espero que eu possa ter chegado até você e ter te transmitido isso, né, com muita verdade, tá? O professor, quando ele ensina, ele aprende 2 vezes. Então esse estudo foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito, tá? Tudo que eu falei para você, eu falo para mim também. Tá? Eu preciso aprender isso, preciso pôr em prática também isso na minha vida. E para mim isso foi muito importante, tá? Eu quero que esse estudo fique então gravado no seu coração e que você medite nele durante essa semana. Na próxima semana nós vamos ter um novo ciclo de estudos, tá? E eu não vou falar nada a respeito deles porque vai ser surpresa, tá bom? Fica com Deus, que Deus cuide e te proteja nessa semana, no nome de Jesus. Tá? Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para fazer o encerramento das bem-aventuranças que aprendemos nessas 4 lições. Nós estamos aqui para propor para vocês um desafio para nós completarmos as 9 bem-aventuranças que estão lá em Mateus. Lá em Mateus, Jesus falou o Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, ele falou as 9 bem-aventuranças. Então eu trouxe para vocês fazerem comigo. Você pode chamar aí o seu pai, sua mãe, o seu tio, o seu irmão, pra gente fazer junto, tá bom? Aqui, ó, estão os papéis com os nomes das bem-aventuranças em amarelo e em verde a recompensa de você ter essa bem-aventurança, tá bom? Então vamos começar preenchendo os amarelos e depois os verdes. A primeira bem-aventurança está escrito como? Vocês conseguem ver? A número 1, felizes os... Quem sabe qual é a primeira bem-aventurança? Felizes os pobres de espírito. Isso. A segunda é... Não, então vamos fazer logo a consequência. Acho que é melhor, não é? Então vamos lá. Felizes os pobres do espírito, porque deles é o... É o quê? Deles é o reino dos céus. Viu só como é que é? Então vamos lá. Qual é a segunda bem-aventurança? 2. Número 2. Felizes os que... Qual é a número 2? Felizes os que choram. Isso mesmo. Felizes os que choram, porque eles serão o quê? Quando a gente está chorando, é bom que a gente seja... É aquele mesmo Luquinhas que tá aí. Pega pra mim, por favor. Obrigada.
Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Agora, número 3. Felizes os... Qual é o número 3? Foi a pastora Marta que falou sobre esse. Felizes os mansos. Isso mesmo. Felizes os mansos, porque eles o quê? Eles herdarão a terra. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Número 4. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Você sabe qual é? Porque eles serão fartos. Olha aqui. 5. Bem-aventurança 5. Felizes os... E aí, qual é? Você sabe? Olha as opções que a gente tem. Felizes os misericordiosos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Essa é fácil. Porque eles alcançarão misericórdia. Aqui. Agora o 6. Felizes os limpos de coração, os causa perseguirem pacificadores. Felizes os limpos de coração. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui. Agora o 7. Felizes os pacificadores. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o 8. Felizes os que sofrem perseguição por o quê? Por causa da justiça. Isso é o que nós estávamos aprendendo hoje, não foi? Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o último, Luquinhas, vamos lá aprender? Segura aí, que a gente vai falar por último esse aí, tá bom? O último é: felizes sois vós, vamos ler aqui, ó. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e falarem mal de vós por minha causa. Olha aqui. E nós encerramos as bem-aventuranças. E Jesus encerra essa fala no Sermão da Montanha dizendo assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Então, ó, que você possa repetir em casa, ler em casa esse versículo e perguntar para o seu pai e para sua mãe: mamãe, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado de fazer essa brincadeira com a gente e que você possa meditar nesses princípios que Jesus deixou para nós, tá bom? Vamos orar para terminar? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por estas lições que aprendemos. Oramos a Ti para que o Senhor possa ministrar sempre a Tua palavra em nosso coração. Peço que o Senhor fique conosco, abençoe o nosso lar e a nossa família e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijos, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e até a próxima.